bom dia! Pessoal entrando na sala, só conectando aqui no computador também para deixar gravando. Que legal, coisa boa. Tá todo mundo me escutando bem? Tá saindo bem o som? Como é que tá saindo aí para vocês? E aí, galerinha? Alex, Andréia já tá na sala. Paloma, olha quanta gente querida. Coisa boa ver vocês aqui. Só me dá um 0 a 10 aí. Tá saindo bem o som para todos? Dona Shirley, Thaís, Geraldo e Kátia. Vou ficar meio vesga aqui olhando esse monte de mensagem. Esse monte de gente entrando, dando oi. Wagner e Fê, a Isa deve estar aí junto com vocês. Legal, Celso. Bacana. Então, a gente vai batendo um papinho aqui nesses minutos iniciais, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai chamar a estrela dessa live, né? Que é a nossa querida Andréia Freire, que vai estar aqui batendo um papo com a gente, né? E ela aceitou esse convite, a gente ficou muito feliz, porque ela é uma mulher que é uma referência pra gente, né? Em vários aspectos. Quem conhece a Andréia, né, sabe o quanto ela é inspiradora. Então, pensando nesse Dia das Mães que tá chegando, né, que é nessa semana, agora domingo, inclusive a gente tá indo agora pro Rio Grande do Sul, logo após essa live, eu e o Robson vamos estar indo pro Sul para ver minha mãe, ver a minha sogra. Então, a gente aproveitou esse momento, né, que é o Dia das Mulheres, né, Dia das Mães, mesmo quem ainda não é mãe, tem esse espírito, né, de protetora, de cuidadora, né, que é a mulher. Então, a gente pensou com muito carinho em fazer esse bate-papo para trazer bastante conteúdo interessante, bastante conteúdo que vai agregar com certeza na vida das pessoas, na vida das mulheres. Eu sei que tem homens aqui na sala e não tem problema, né? Tiveram até algumas brincadeiras, o pessoal querendo colocar até peruca, se vestir de mulher para poder assistir, e não tem necessidade não. É óbvio que é um conteúdo, né? Até para quem é homem, também valorizar a sua mulher, né? Entender o lado feminino, que é importante. Tô vendo aqui nossos diamantes aí, queridos. Sérgio Almeida, Georgina, a Karine, a Laine, galerinha entrando então. E, bom, só me apresentando rapidamente, provavelmente tem algumas pessoas aqui na sala que eu ainda não conheço, né? Eu me chamo então Gabriela Marques, casada aqui com o Robson. A gente mora aqui em Joinville, em Santa Catarina, né? Um lugar maravilhoso, uma cidade linda. E sou gaúcha, né? Por isso que a gente está indo para o Rio Grande do Sul também, para ver a família, as famílias, né? Sou mãe de 2 gatos. outra questão, né, que eu coloquei no bannerzinho de divulgação da live, e aí muita gente, né, principalmente as mulheres, as mulheres repararam, né, mãe de 2 gatos, sou mãe de 2 gatos lindos, o Quindim e a Amora. Quem acompanha aqui no Instagram, eu tô sempre postando um monte de fotinho deles, são lindos, né, e em breve Deus vai abençoar pra gente também ter os nossos babies, né. E sou formada em marketing, já tive uma empresa no ramo de comunicação, lá em 2013 foi o ano que eu acabei fechando a empresa. E no ano de 2013 eu conheci o projeto da Polishop, né? Comecei essa parceria, então já estou fechando 7 anos de empresa, algo que mudou completamente a minha vida, né? E desde 2013, então, que eu conheço a Andréia, né? Nossa querida triplo diamante black dentro da Polishop. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. E lá em 2013, quando eu estava no meu primeiro evento da empresa, um grande evento, uma convenção, teve uma parte do evento muito legal, que foi um bate-papo, né? Uma entrevista com diamantes, né? Com pessoas que já tinham bastante resultado dentro da Polishop, já tinha uma larga caminhada, né? E aí, eu via ela falar, eu nunca tinha ouvido falar dela, né? E eu ouvia ela falar, e ela tinha uma força,
uma serenidade, ao mesmo tempo força, tanta brilho no olho e convicção do que ela dizia, do que ela falava, que eu vi ela como um grande modelo a ser seguido, né? Uma pessoa que ao mesmo tempo, depois que a gente passa a conhecer, né? E eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de conviver mais de perto com ela em várias ocasiões, já viajamos juntas, né? Semana passada. Ano passado nós estivemos na casa deles lá em Angra dos Reis, fazendo uma viagem muito bacana, convite deles, né? E poder conhecer um pouquinho mais do lado pessoal da Andreia, né? O lado mulher mesmo, é realmente inspirador. Então, quando a gente pensou nessa live, né, com ela, era com o intuito da gente poder trazer bastante conteúdo para as mulheres, né? Algo que possa inspirá-las, né? Que possa ajudar na transformação, ajudar num salto que as mulheres gostariam de dar. Hoje em dia se fala, né, da mulher multitarefa, e a mulher multitarefa é aquela que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, aliás, precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Já tem desde a antiguidade, né, aquela carga em cima dela de cuidar de casa, de cuidar de filho, de marido, né, e ainda mais com o posicionamento hoje que se tem dentro do mercado, né, então o lado profissional, todos nós buscamos, né, ter um grande posicionamento e ser reconhecida por isso, e então a gente quis trazer algo aqui, a gente vai tratar de assuntos como... Ontem, conversando com a Andreia, né, alinhando alguns pontos, ela falou muito sobre a autoestima. Será que tem alguém aí que gostaria de ter uma autoestima melhor ainda, né, mais elevada? Eu tô vendo aqui que tem uns homens falando, né, que estão de peruca na sala já. Que legal, bastante gente aí junto com a gente. Eu não vou citar agora o nome de todos nós, de todos vocês, né, mas sintam-se abraçados. Eu vou lendo à medida que a Andreia for falando, eu vou olhando aqui. Se tiverem perguntas, né, se tiverem algum questionamento, comentário, fiquem à vontade para colocar, para a gente poder, durante a live, estar organizando esses assuntos e compartilhar com todo mundo, certo? Né? Então, como eu estava falando, a gente conversando ontem à noite, a Andreia falou muito sobre a autoestima, né? Ela usou a frase que a autoestima muda a vida de um ser humano. Não, o Robson apareceu aqui na minha frente agora de peruca, com o extensor aquele de cabelo, olha aqui, ó, da Polishop. Ai, tive que rir, né? Então, não precisa, amor, tu tá ao vivo aqui. Né? Então, ela falando que a autoestima muda a vida das pessoas, né? Muda a vida de um ser humano. Então é até esse assunto que eu quero estar iniciando com ela hoje, né? Mas além disso, a gente vai estar falando, né, sobre crenças limitantes, sobre as dificuldades, né, de quem vai empreender pela primeira vez, né? A diferença de cabeça de empregado, né, de funcionário e empreendedor. Agora ele já tirou, Ju, a peruca. Depois ele bota de novo e aparece aqui para dar um tchauzinho, né? Então, como ter grandes sonhos, né, traçar suas metas e ir em busca dos resultados. Então a gente vai falar sobre isso também, né? Então eu vou convidar a Andreia a participar aqui junto com a gente, dividir a tela aqui comigo. E para vocês conhecerem um pouquinho mais, eu vou pedir também para ela falar um pouco da história dela. Mas a Andreia, eu até coloquei no bannerzinho, né, de divulgação, ela é uma mulher muito forte, ao mesmo tempo que ela é linda. A gente fica olhando aquele corpo de Barbie que ela tem. Eu não sei se eu posso falar a idade, mas ontem ela falou pra mim a idade dela e eu fiquei de boca aberta. Eu fico pensando, meu Deus, eu preciso correr pra quando chegar a idade dela, né, tá na forma que ela se encontra, porque ela é linda, ela é esportista, ela corre, né, aquela mulher que se veste muito bem, que causa uma grande presença, né, quando aparece em algum lugar, né, todo mundo, ela chama atenção de todo mundo, não só do público geral, mas das mulheres principalmente. Ela é amorosa com o marido dela, dá pra ver a paixão. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa primeira vez que eu vi ela num evento da Polishop, era a admiração que ela tinha pelo marido dela,
E aquilo ali me inspirou muito. Eu ficava olhando, ele falando no microfone e ela olhando para ele. Inclusive eu passei a fazer isso, né, um tempo atrás com meu marido, de ficar olhando e prestigiando, prestando atenção, né? Então ela dá muitos exemplos. Uma vez, inclusive, a gente estava na casa deles no Rio de Janeiro, almoçando, né? E aí ela servindo o Arthur, enfim, ela olhou pra gente e falou assim: Gabi, pode servir teu marido? E eu fiquei com aquela cara de tacho, né? Do tipo, assim, eu não tenho esse costume de servir meu marido, aqui cada um faz a sua, né? E a partir dali foi prazeroso começar a colocar, sabe, é um cuidado, é um mimo, né? Então, com um carinho especial com o marido, e ela é assim o tempo todo com o marido dela, é lindo de ver. O Arthur tá aqui na sala também, né? Então, Arthur, você é um homem de sorte, privilegiado, né? Por ter uma mulher como a Andrea na tua vida, né? E além de tudo, ela é mãe também, mãe de 2 meninos super amorosos, 2 guris que são, sabe, homens já, não são mais meninos, né, esportistas também e tal, super responsáveis, eles são super unidos, né, e a gente fica se perguntando, será que é possível isso mesmo, né, aparecer uma vida plena, né, com o marido, com a casa, com os filhos, ontem ela dizendo, né, que tá se virando nos 30 para levar comida pra tia, que tá de quarentena e tudo mais, então é um prazer, é uma honra muito grande a gente estar aqui, um privilégio. Parabéns para todo mundo que está aqui se permitindo conhecer um pouco mais dessa pessoa incrível que é a Andrea, né? E eu vou então convidá-la a participar aqui junto com a gente. Minha mãe tá dizendo, ó, ela é das minhas, eu também sirvo meu marido. É verdade, mãe, sempre fez isso e eu ficava me questionando, né? Como que tu faz, né? Não tô conseguindo achar a Andrea. Deixa eu ver aqui. Digitando o teu nome. Andréia, se tu puder dar um oizinho. Deixa eu ver aqui. Também sou marinheira de primeira viagem aqui nas lives. Então, eu acho que eu tenho que procurar um a um. Não tá digitando. Deixa eu ver aqui. Com vocês, a querida inspiradora, empresária, empreendedora. Né? Uma mulher fantástica. Gabi, Freire. cheguei! Ai, conseguimos! Conseguimos! Sou marinheira de primeira viagem, me desculpa, não entrava a internet, você ficou congelada. Eu chamei o Dani, falei, Dani, pelo amor de Deus, meu filho, Sério? salva a sua mãe, pelo amor de Deus. Eu tô vendo a Gabi, a boca dela não se mexe, nada acontece. Agora ficou normal? Ficou bom? Agora estou te vendo bem. Você está me vendo bem, está me ouvindo, né? Tá tudo ótimo, congelou. Maravilhosa. Maravilhosa. Meninas, bom dia para todas as meninas. Para as meninas de peruca. Gostei da peruca. Eu queria falar que eu também tenho 2 gatos, Gabi. Só que meus gatos têm 1,80 m. Meus gatos são lindos também, são maravilhosos. O Dani e o Diego, né? O Dani e o Diego. O Dani que estava aqui agora me ajudando. Porque como eu falei para a Gabi ontem, eu sou péssima nisso. Eu sou boa em muitas coisas e ruim em outras coisas. E nisso de internet eu sou horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Ai, estamos todos no mesmo barco, né? A gente sempre foi do presencial, de estar junto com as pessoas, né? E agora nessa onda de isolamento, quarentena, a gente tem que, né, se adaptar e aprender coisas novas, né? Sempre aprendendo, né? Verdade. Então, Andréia, obrigada por estar aqui com a gente. O pessoal está ansioso para te ouvir falar, né? A gente fez, né, um trabalho bastante de divulgação de você, né, com as pessoas, e todo mundo, uau, com certeza estou botando na agenda para assistir. Então, tem muitos assuntos, né, para a gente conversar hoje, mas eu acredito que quando a gente, para dar o start em tudo, falar sobre aquele tema que você fala muito bem,
né? E que eu acho que é o início de tudo da tua vida, né? Foi a busca de melhorar a sua autoestima, né? De se posicionar, de encontrar o teu espaço no mundo, né? O porquê disso também, o teu motivo lá com 16 anos. Então, eu gostaria que você começasse falando sobre isso. Fica à vontade para falar o que você quiser. Eu tenho alguns temas assim que eu só vou soltar e você Tá bom, manda ver. Gabi. Qualquer coisa você me interrompe, mas eu estava falando para a Gabi ontem o seguinte: eu conheci o Arthur muito nova, muito nova. E quando eu conheci o Arthur, ele parecia um gigante e eu uma criança. Porque nós éramos assim, pessoas completamente diferentes. Eu era uma pessoa, uma menina de outro mundo. Eu não sabia para que eu tinha vindo ao mundo, sabe? Eu era extremamente gaga. Eu falei para a Gabi, eu era muito gaga, né? Você olha para mim hoje, eu falo, eu pego o microfone, eu não consigo parar de falar. Tipo, eu amo falar hoje, mas naquela época eu era gaga, eu não conseguia falar uma frase. Então a minha autoestima era muito baixa. Era muito baixa porque eu não me conhecia. Eu realmente não me conhecia. E os anos se passaram e quando eu me casei com o Arthur, eu realmente tive que me submeter ao que o Arthur esperava de mim naquela época. Porque realmente eu não sabia o que eu queria. E com o passar dos anos, eu tinha aproximadamente uns 20 anos, e eu olhei para o Arthur e pensei o seguinte: caramba, eu quero que esse homem tenha orgulho de mim. Eu quero ser alguma coisa diferente. Eu quero que ele se orgulhe de alguma maneira. E a gente começou a ter vários negócios, eu não vou entrar em detalhe, etc. e tal, e ele começou a exigir coisas de mim. E naquele momento eu disse para a Gabi, eu passei por dilemas na minha vida. Passei por dilemas que eu pensei: será que eu dou conta? Será que eu faço alguma coisa para sair de onde eu estou, para deixar de ser o que eu sou e me tornar outra coisa? Será que eu tenho força? Será que eu aguento? Porque, como eu falei para vocês, eu não sabia o que eu queria ser. Eu era gaga, eu não tinha nenhum sonho meu, eu sonhava os sonhos do Arthur. Então, era muito difícil para mim sair daquilo ali e descobrir algo meu, quem eu era, o que eu queria para mim. Então, naquele momento ficou muito complicado. E aí eu descobri que eu queria mostrar para ele que ele podia se orgulhar de mim. E aí, naquele momento, eu falei: não, eu vou tentar. E aí, por diversas vezes, o Arthur foi me dando. A gente tinha negócio já, e ele foi me dando metas. Ele falava assim: você vai em tal lugar e vai fazer isso, tipo uma negociação, e você tem que conseguir essa negociação. Eu não tinha a menor ideia de como eu ia. Não, eu não sabia o que eu ia fazer lá na sala da negociação, com quem eu ia, eu ia encontrar um superintendente, eu não sabia nem o que falar, o que dizer, como proceder. Mas eu pensava: Andréia, você sabe o objetivo, você sabe o que tem que acontecer no final, dá seu jeito, vence pelo cansaço, foco, você vence de alguma maneira. Se não for pela maneira correta, vence pelo cansaço, só sai de lá quando tiver atingido. E eu fui aprendendo. Realmente foi muito difícil para mim. Aquela menina despreparada, que queria se tornar mais forte, que não tinha preparo, não sabia como, mas que queria. E aí eu fui. Quando, de repente, eu comecei a gostar que caramba, eu consigo, caramba, eu tô conseguindo, caramba. E o Arthur, ele foi muito importante nesse momento para mim também, porque ele fez a parte dele. Ele me elogiava quando eu conseguia. É óbvio. Exatamente. Então, isso me estimulava cada vez mais. Por quê? Eu estava fazendo tudo aquilo porque eu queria mostrar para ele que ele podia se orgulhar de mim. Então, ele tinha um papel muito importante. Nesse momento, enquanto eu era ainda fraca, estava buscando me fortalecer. Porque ele falava: caramba, parabéns, entendeu? Ele não sabia como eu conseguia. E eu escondia também. Eu não falava como. Não, eu não abria o jogo. Porque tem fraquezas que você não precisa demonstrar. Você só importa que você chegou no seu objetivo final. Agora, como você chegou com a sua fraqueza, você não demonstra.
Importa que você atingiu aquilo e conquistou aquilo que você almejava. Chegou num ponto da minha vida que eu comecei a ver que, caramba, eu consigo, eu sou capaz. Aí eu já estava num outro patamar da minha vida. Aí o Arthur hoje, para mim, ele já não é mais aquela gente grande. Ele diz o seguinte, que a monstrinha superou o monstro. A monstrinha sou eu, o monstro é ele. Mas não é que eu virei uma monstrinha, não, sabe, Gabi? É que eu me descobri. Eu me descobri como mulher, eu descobri as minhas forças, eu descobri os meus pontos positivos, eu descobri do que eu era capaz. Como você estava falando de autoestima, a minha autoestima foi para as alturas, né? A gente estava falando ontem, é óbvio que isso é muito aos poucos, muito aos poucos. E eu aprendi. Hoje eu vou na frente do espelho, te falei isso ontem, né? Eu converso comigo, eu olho para mim e falo, vai, garota! Ah, você é boa, vai, eu converso comigo, sabe? Porque tem momentos que a gente não se acha assim. Então tem dias que eu não tô assim, sabe? Eu não sinto isso de mim. É óbvio que hoje a minha autoestima é muito elevada porque eu aprendi isso, foi um processo. Então, por mais que naquele dia eu não esteja com ela tão em alta, eu já sei mais ou menos como fazer para que ela volte a ficar bem, né? Eu já sei esse processo. Mas conversar com você mesma na frente do espelho, falar, vai garota, você pode, não, olha isso, não, você tá ótima. Porque a gente estava falando ontem, né, Gabi, que você me falou que tem muita gente que se sente muito cansada quando tem que atingir uma certa perfeição. Lembra? Sim. Nós mulheres carregamos uma carga muito grande, né? Porque a gente assume muitos papéis na vida. A gente assume ser mãe, esposa, dona de casa, muitas têm emprego, são empresárias, são tantas coisas e em muitos momentos a gente esquece de cuidar da gente. E uma coisa na minha vida que eu aprendi nessa trajetória é o seguinte: se você quer ser multitarefa, se você quer conseguir ser multitarefa, você precisa ter o seu tempo. Então, pode parecer idiota, mas, por exemplo, toda semana eu preciso fazer a minha unha. O Arthur, às vezes, ele brinca com isso. Ele fala, vai fazer sua unha? Como se isso fosse ridículo. Para mim, não é ridículo. E eu vou te falar por quê. Não é pela unha. É porque naqueles 40 minutos, uma hora, é um tempo só meu. É um tempo que eu sinto, que a minha cabeça, eu sinto que eu estou cuidando de mim. E isso faz toda a diferença no meu mental. Então, eu estou recuperando as minhas energias e eu estou me sentindo mais forte. Entende isso? Você falou que eu corro. Ultimamente eu ando meio preguiçosa, eu ando. Mas eu coloco uma música e eu canto alto e andando e isso me recupera. Então, você ouve a palavra mãe o dia inteiro, você tem filho, ouve a palavra mãe o dia inteiro, meu marido fala vida o dia inteiro. Pode parecer que a gente tem que tem um certo glamour, mas tipo assim, eu cozinho. Você já viu, você acompanha a minha vida. Aqui em casa à noite, é assim, o Arthur fala assim, ô vida, eu quero comer um risoto de camarão. Tipo, tá congelado o camarão. Tem que descongelar e tem que fazer naquela hora o risoto. O Diego fala, mãe, eu quero um prato assim, eu quero um rosbife. Aí o Daniel fala, mãe, tipo, pode parecer ridículo, mas eu realmente me desdobro, vou. Então você fica cansada. Isso é um diferencial. Tu gosta também de fazer isso, né? Gosto. Por mais que tenha todo mundo requisitando, mas você gosta de fazer isso. Isso é um diferencial, porque deixa leve também, né? Eu adoro agradar, Gabi. Uma das minhas coisas mais importantes que eu acho que eu tenho na minha vida, eu gosto de fazer bem ao outro. Sempre gostei. Isso às vezes me sufocava. Falei para o Arthur, eu não sei se me sufoca às vezes, porque eu gosto tanto de agradar os outros e não sei deixar que me agradem às vezes. Eu gosto muito de agradar, gosto de fazer tudo. Por exemplo,
nessa quarentena. Estou fazendo compras para minha sogra, faço comida aqui em casa e a gente leva para minha sogra. Estou fazendo comida e levando para a mãe do Daniel para ajudar. Então, a gente vem tentando, sabe, sempre ajudar. Eu sou dessas pessoas. Sim, Tá me ouvindo, super. Gabi? Parece que congelou para mim. Não, tô ouvindo sim, aham. Super importante isso que você está colocando, porque acaba deixando isso mais leve. Aquela mulher que fica na pressão, né? De tipo, eu tenho que fazer isso pro marido, eu tenho que fazer isso, fica se chicoteando, né? Isso deixa pesado, deixa até facilita ela desistir de fazer isso. Você tá me escutando? Ou travou? Gabi, tô te ouvindo toda cortada. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo agora? Tá melhor? Continuo te ouvindo cortada. Ah, pronto, acho que agora voltou. Fala. Melhorou agora? Tá ouvindo? Ainda tô te ouvindo cortada. Deixa eu ver aqui mais de perto. Tá Ah, ouvindo pa- agora? parecia que ia Melhorou? voltar, não voltou. Então você fica falando. Não precisa me ouvir, fica falando que a gente está te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Que eu não ouço você. Sim. Eu ouço tudo cortado. Tá, tenta falar alguma coisa pra ver se eu ouço, vai. Para todo mundo aí, tá 10 às 2, a gente está te escutando bem. Tá, Caramba, Gabi, não ouço. é, Mas já que você me ouve bem, eu não sei o que fazer. Eu vou falar alguma coisa. tá aí falando. Continua falando que tá ótima. Pode ir falando. O meu som tá bom? Então vou falar, gente, porque eu não consigo. Ah, então tá bom. Meu som tá bom, eu vou falar, porque eu ouço a Gabi tudo picado. A Gabi me falou ontem que tem pessoas que falaram que tem dúvida como conciliar, né? Tantas atividades diárias, né? Que tem que cuidar de filho, de marido, precisa trabalhar, principalmente agora nessa quarentena, fica todo mundo muito. Nós mulheres ficamos com a cabeça muito cheia, né? Eu sei exatamente como é isso, né? Você vai ficando meio sufocada, né? Chegando no fim do dia, quando você acha que vai tomar seu banho e é a hora do seu jantar calmo, aí alguém quer jantar e aí não acaba nunca para você, né? Tipo assim, a sua jornada é o dia inteiro a sua jornada. E é assim mesmo. A minha jornada também é assim. Nós mulheres, eu costumo dizer, eu aprendi uma coisa com a minha mãe e é verdade. A mulher, ela dita o ritmo do lar. Isso é muito importante, porque é o seguinte, uma mulher, ela pode fazer um lar melhor ou um lar pior. Os homens não têm essa inteligência emocional, desculpa, homens de peruca, mas essa inteligência toda emocional é da mulher. Uma mulher pode reger uma casa muito melhor, uma energia do lar muito melhor. Então, faz parte, eu acho que faz parte. Não tem como a gente deixar de mão tudo isso que a gente faz, a gente vai precisar fazer. E cada uma de nós, eu não sei como, cada uma do seu jeito vai ter que arrumar uma maneira de se sentir melhor com tudo isso que faz no final do dia. Como eu já falei, eu arrumei a minha maneira, tá? Apesar que tem dias que eu falo, ai, não aguento mais, todas nós falamos, mas a minha maneira é essa. Eu dou uma corrida, quem achar que tem que fazer uma yoga, quem achar que tem que ir não sei aonde, mas nós precisamos ter o nosso momento particular, que a gente não ouça ninguém a não ser a gente mesmo, a nossa voz, o nosso momento, que a gente se cuide. Isso faz toda a diferença. Você se reconecta com você mesmo, você se sente cuidando de você mesmo e você fica pronto para o próximo dia. Isso é importantíssimo. Tá todo mundo ouvindo, Gabi? Todo mundo ouvindo. Tá? Tá ouvindo agora? Então, isso é importantíssimo. Eu continuo te ouvindo assim. Eu não sei se você quer que eu saia, entre de novo, para tentar ver se eu consigo te ouvir bem. Fico assim Se quiser mesmo. tentar, mas... Tu consegue ouvir alguma coisa do que eu falo? Putz, não ouço você, Gabi. Eu ouço tudo Tá. picado. Então peraí. Mas Deixa eu tentar remover aqui a Andréia e ver se agora eu consigo
botar ela melhor. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai. Andréia, aqui. Adicionar. Vamos ver se agora vai. Tava todo mundo conseguindo escutar, né? E Só agora, agora Gabi? melhorou? Ah, agora eu tô te ouvindo. Ah, maravilha. Voltei a te ouvir. Que bom, que ótimo. Bem especial tudo que tu falou, André. Eu acho que é uma super dica para as mulheres, né, se inspirarem nisso de cuidar desses pontos, né, esse lado pessoal que é importante, porque isso aí vai refletir em todas as outras áreas, né? Então, queria falar contigo um pouquinho sobre negócios, né? Já que você é uma super empresária, uma pessoa que desde adolescente iniciou lá no marketing de rede junto com o Arthur, né? Tiveram muito sucesso naquela primeira empresa, né? E com isso deu sequência nos outros negócios que vocês vieram abrir. Então, falando um pouquinho do lado profissional, né? Como foi esse início para você? Também foi um momento, né, de crescimento da sua autoestima, né? De confiar mais em você. Tem uma historinha que eu gosto muito quando tu conta, né? Que é a reunião no shopping que você tinha, né? E você usou a tática da capa. Então, se você quiser compartilhar sobre isso também. E falando um pouquinho assim sobre os desafios que as pessoas têm para iniciarem um primeiro negócio, né? Aquelas pessoas que têm vontade de empreender ou que recém iniciaram, é a primeira vez que estão empreendendo. A gente tem muitas pessoas aqui que estão assistindo que são, né, do nosso negócio, são nossos parceiros, né? E talvez seja a primeira vez que eles estejam empreendendo. Quais são as características que são importantes ser desenvolvidas? Como que você enxerga, né, que foi fator determinante para vocês terem sucesso em tudo que vocês se propuseram a fazer, né, ao longo da caminhada de vocês? Gabi, uma coisa que eu aprendi com o Arthur logo cedo é a não ter medo. Quando eu conheci o Arthur, eu tinha tudo, eu ponderava demais, tudo era muito ponderado. A maioria de nós pondera tudo. Então, para fazer qualquer coisa, para sair dessa mesmice que a gente vive, ah, não, mas pode acontecer isso, ah, não, mas vai acontecer aquilo. As pessoas, elas não se arriscam. E o Arthur me mostrou que, óbvio, que é um risco calculado, mas o risco faz parte da característica de qualquer pessoa que queira se tornar diferenciada. Isso é o ponto número 1. Então, se você quer se tornar uma pessoa da população, você precisa ter que assumir algum risco. Então, isso eu comecei a aprender muito cedo. E isso é muito bom. Quando você começa a praticar isso, você começa a ver que é maravilhoso isso. Da mesma forma que eu não tinha autoestima, então eu não conseguia. E como eu te falei, o Arthur me lançava nessas reuniões, porque ele achava que eu seria um facilitador para conseguir as coisas, com o meu jeito meigo, que eu conseguiria melhor. E, na verdade, talvez ele estivesse certo ou talvez errado. Mas acabou que eu me tornei uma AIS nisso. Porque eu decidi que eu queria. E para eu ir nessa reunião, como eu te falei, eu não me achava capaz. Então eu tive que desenvolver técnicas na minha vida. E uma das técnicas que eu brinco muito, que eu falo é o seguinte: se você não se acha capaz, se você não se acha um leão, se você é um gatinho, põe tua fantasia de leão, levanta e sai pra rua. Porque todo mundo vai enxergar um leão e todo mundo vai achar que você é um leão e age como? Porque ninguém sabe que tem aquele gatinho desesperado, acuado dentro de você naquele momento, só você sabe. Então, em vários momentos, eu estava dentro de mim desesperada. Sabe quando você está acuada, assim, quietinha? Não... Uma coisa que eu aprendi na minha vida é essa postura, assim, sabe, ereta. Toda hora que eu me lembro, eu fico ereta, porque isso não é só a sua pose, é a sua postura, que quem olha para você acha que você está segura. Então, algumas coisas eu fui desenvolvendo. Então, essa da fantasia de leão, eu vivi com ela muito tempo, até realmente acreditar que eu tinha a força de um leão. Então,
Isso é importantíssimo. Então, voltando, um empresário, a pessoa que quer se tornar um empresário, ela precisa assumir riscos. Ontem a gente estava falando, que você viu na entrevista com Diamantes, eu falando da mentalidade de funcionário e mentalidade de empresário. São coisas muito diferentes, distintas, por quê? Uma pessoa que vive de um emprego é uma pessoa muito imediatista. Ela está sempre esperando ali o fim do mês para ganhar o seu salário e pronto, só aquilo. Ela não pensa lá na frente. É muito diferente de um empresário. Um empresário, ele está preparado, ele sabe que às vezes ele vai ficar sem ganhar um longo tempo, mas ele sabe o que vai vir lá na frente, bem depois. E ele, quando a gente cai, a gente... Gabi, quando eu construí negócios, você não sabe quantas coisas eu passei, a montanha-russa de emoção com o Arthur. Quantas vezes, eu já falei no seminário, quantas vezes eu sentei na sala e chorava, o Arthur falava, vida, tá chorando por quê? Não sei, eu não sei, eu já falei isso no seminário, eu estava chorando. Mas porque quando você está construindo algo, quando você tem um sonho e você quer levar aquilo adiante, sabe quantas vezes dá errado e dá certo no mesmo dia? Mais de 50. Tipo, acorda, parece que o negócio, uau, o negócio está dando certo, vida. Esse negócio é maravilhoso. Uma hora depois, parece que o negócio nunca mais vai sair. Aí passa meia hora depois, dá certo de novo. Uma hora dá errado. Aí e fica nessa montanha-russa. Então, mexe muito com as suas emoções, é muito complicado. E a gente foi seguindo assim. E negócio, e a gente construía a sensação era maravilhosa. Você ia construir o segundo, toda a sensação volta. É tudo igual, você passa pelas mesmas características. Eu me pegava negociando toda hora, de novo, mesmo sabendo que eu já tinha construído até hoje, eu vou construir um negócio, eu me pego negociando. O Arthur fala para mim, olha, a gente vai fazer tal negócio. E eu falo, não vou. Eu sei o trabalho que dá, mas eu sei que eu vou fazer. Mas eu me pego negociando. Então, as pessoas negociam muito porque é trabalhoso. Você deixar de fazer o que você faz hoje para fazer algo que você não sabe no que vai dar, que é desconhecido, pouca gente vai fazer. Só que o que eu aprendi também com o Arthur, né? Eu falo Arthur porque ele foi o maior mestre da minha vida. Abrindo assim para falar, ele merece isso que eu vou falar. Ele foi o meu mestre porque eu me inspirei nele. Ele me ensinou muitas coisas. Ele me deu força. Da mesma maneira... Até você comentar isso dele, porque vocês têm bem pouca diferença de idade, né? Mas ele já tinha uma visão bem diferente, mesmo novo, né? Mesmo novo. Da mesma maneira que ele foi mal comigo, ele foi essencial, maravilhoso na minha vida. Tipo, ele era mal. Uma vez aí daqui a pouco eu já vou me perdendo, né? Mas uma vez, olha como ele era mal, mas ao mesmo tempo ele foi essencial, porque é o seguinte, eu vou te falar, você não consegue crescer, você não consegue andar para frente sem dor, sem sacrifício. Não vai dar. Se você não estiver sentindo que está difícil, eu já aprendi. Tá no caminho errado, muda. Procura outra maneira, tá errado. Porque você construir um negócio, você sair da zona de conforto, você trabalhar seu casamento, você trabalhar sua rotina diária na sua família, tudo é sacrificante. Eu trabalho até hoje para ser feliz no meu casamento, eu luto por isso diariamente, eu luto por isso com os meus filhos, eu luto por isso nos meus negócios, eu não tenho nada de graça. Absolutamente nada. Quem olha para mim e fala, pô, essa menina dá sorte, nada de sorte. Aqui é esforço diário, é merecido, eu luto porque eu quero. Então, eu fico cansada, às vezes eu penso em desistir. Eu sou uma mulher normal, uma menina normal, mas uma menina que sabe o que quer, que aprendeu que sabe o que quer. É exatamente isso que eu sou. Mas eu luto diariamente por todas essas coisas que eu quero. Essa é a minha única diferença. Eu luto porque eu quero. Eu quero estar com esse homem, eu quero que ele me ame, eu quero que ele se orgulhe de mim. Às vezes ele é chato, às vezes eu quero esganar ele, ele quer me esganar, porque homens e mulheres são muito diferentes. Falei para você ontem, os casamentos nunca estão sempre em alta, é sempre alto e baixo. Falei isso ontem, isso é muito importante.
porque as pessoas acham que é só com elas que as coisas às vezes são ruins. Não é verdade. É com todo mundo. Ninguém vai viver momento de euforia no casamento para sempre. Mas eu te digo que meu casamento é maravilhoso, porque é o seguinte, a gente tem que ter o respeito, como a gente falou ontem, e saber até onde ir nas brigas. Lembra que eu te falei ontem? Isso é essencial, porque você não pode ultrapassar um certo limite. Se você ultrapassa um certo limite quando você briga, esse limite fica muito perigoso. Então, isso tudo é saber lidar, é inteligência. Então, isso tudo a gente tem que ficar muito, muito ligado, tanto os homens quanto as mulheres. Isso não é só para as mulheres. Mas voltando no negócio de empresário. Então, a característica que eu disse que uma das características que eu aprendi é que você tem que arriscar. Ninguém vai crescer sem arriscar. Isso é uma das características essenciais. E o Arthur, ele é um pouco louco nessa característica de empresário, o que ajuda muito, porque a gente está sempre procurando alguma coisa e eu sou sempre aquela pessoa que tenta segurar e ele sempre aquela pessoa que tenta ir. E a gente acabou formando uma boa parceria. Então, num casal... A gangue de dois. A gangue de dois. Eu gosto dessa força, sabe? Eu luto por isso. Então, eu já ouvi muitas mulheres falando, poxa, mas meu marido grita, meu marido fala assim, meu marido fala assado. Ah, todo homem é assim assado. E nós também, às vezes, a gente grita, todo mundo faz isso um com o outro, perde a paciência. A intimidade causa isso. Mas eu tento preservar mais com que isso... Eu também estou com o meu vivo, olha. Eu no vivo sei. Você acredita que eu tomo isso para dormir? Ele ajuda na digestão também, ele é bom. Eu amo, eu amo, eu amo. E aí, você estava falando de gangue de... Gente, eu me perco muito fácil, porque é o seguinte, a minha cabeça, ela tem muita informação. Informação da minha vida, que eu vivo. E aí eu vou me perdendo, eu quero falar tanta coisa que quando eu vejo eu já nem acabei a outra. Porque é teu exemplo, né? Você não está criando algo para falar. Que você vive mesmo e que é um exemplo para a gente, né? Para todas nós. Então, uma gangue de dois, eu prezo muito isso. E às vezes, quando o Arthur... Eu assumi uma tática. Aí eu não sei se funciona, para quem funciona. Para mim, funcionou. Eu acho que quem briga, gosta de briga. Então, tipo assim, alguém grita com você, ela espera que você grite com ele também. Sabe? Eu fui aprendendo isso. Eu sou uma pessoa que vai tentando testes para ver como é que vai funcionando. E aí, quando o Arthur briga comigo, eu não brigo com ele. Eu olho para ele e falo, tá bom, vida. E ele fica me olhando, às vezes ele começa a rir, eu quebro ele. Eu quebro ele. Às vezes eu tô com uma raiva, eu quero responder a ele. Eu penso assim, eu falo, calma. Vamos fazer de outra maneira. E funciona. Então, às vezes, quando você sabe que você ama uma pessoa e aquela pessoa está fazendo aquilo sem querer, às vezes vale a pena você começar a ensinar, a trabalhar a um tipo de atitude diferente. Eu ouvi uma vez uma psicóloga que me marcou muito. Ela falou o seguinte, o relacionamento é um jogo de frescobol, que é o seguinte, um manda a bola para você toda torta. De qualquer jeito. Aí, se você vai e conserta aquela bola, aí o outro vai e manda a bola toda torta. Aí você conserta a bola. O outro vai toda torta. Fica assim 20 vezes. Ele fala, caramba, eu toda hora mando toda torta. E ela só conserta a bola, ou vice-versa. Aí essa pessoa vai cansar e vai chegar no momento que ela vai começar a consertar a bola para você também. Então, é esse o objetivo do jogo. Então, boa colocação, ótima. Como eu te falei, exatamente tudo na vida é trabalhado. É o relacionamento, é tudo. Não tem nada que venha de graça, entendeu? Então, tudo depende de muito querer, de muita inteligência emocional. O Arthur fala que eu sou evoluída. É que talvez eu queira muito o meu franguinho, né? Eu chamo ele de franguinho. Até aproveitando, já que a gente ainda está falando de relacionamento, né? Saindo um pouquinho do assunto de empresa, mas teve uma pessoa que perguntou para
para apoiar dessa forma, né? Porque, assim como você está falando, tem aquela pessoa, companheiro, que vai estar jogando a bola torta o tempo inteiro, né? Às vezes não tem nem o que joga a bola torta, né? Às vezes você também não tem um companheiro do seu lado, né? Enfim, então como ter, né, essa disciplina, autodisciplina, né, de se colocar nesse patamar de sucesso, né? De inteligência emocional e tudo mais, e de querer subir, passar os degraus, né, desafiantes, desafiadores, sem ter alguém te impulsionando, como tinha o Arthur, né? Olha, no primeiro momento eu quis me tornar isso porque eu queria orgulhar o Arthur. Mas hoje eu descobri, quando eu descobri a minha força, eu descobri que isso tudo é para mim. É para mim, é mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Então, isso é muito importante a gente saber. Então, isso não é para ninguém, isso é para você própria. Então, Uhum. se você não tem alguém que te apoie, você tem que fazer isso por você. O seu maior inimigo é você, né, própria, porque você vai ter que lutar contra você o tempo inteiro. E a pessoa que você vai ter que agradar é você. Então, hoje, eu descobri que eu sou a pessoa que mais importa. Mais importa. Eu faço tudo isso por mim, para que eu sinta. O que eu sinto hoje de mim é o que me faz feliz. Eu me sinto tão realizada em tantos âmbitos, eu falo isso, né? Eu me sinto realizada como mãe, eu me sinto realizada como mulher, eu me sinto realizada como esposa, como empresária, e eu acho que isso é muito difícil hoje em dia. Mas eu não me sinto realizada em tudo isso apenas por causa do Arthur, eu me sinto por causa de mim. Então isso é Sim. muito importante. Se você não Como tem alguém, todo motivo permaneceu nessa evolução por outro motivo. exatamente. Eu me sinto por causa de mim, entendeu? Eu sou o motivo disso tudo, eu me descobri. Então, o que eu acho é o seguinte: se você não tem um motivo que seja um parceiro, que o motivo seja você. É verdade. Porque o que eu posso dizer é o seguinte: a realização por completa na vida, eu não sei se a grande maioria vai ter isso. Mas realização, nem que seja em 1, 2 anos, ou a realização profissional, ou a pessoal, eu não sei, é algo maravilhoso de sentir. É algo maravilhoso. Ou você se achar, desculpa assim, foda, é algo, nem que você não seja, você acha para você, você compreende? Quando eu falo que você se acha isso aí, é você que se acha para você. Não é que os outros têm que te achar, tá longe disso. É você com você própria. E isso faz toda a diferença, né? Tanto que eu falei para você uma vez o seguinte, que nós criamos os nossos filhos baseado na autoestima. A gente tem uma filosofia. Se os nossos filhos se sentissem com a autoestima muito elevada, eles já partiriam na frente, porque é o seguinte, quando você se acha, quando você se sente capaz, aí as outras coisas são detalhes, porque você já se sente capaz. O maior problema do mundo hoje é a autoestima. Pessoas, elas não acham que são capazes de várias coisas. E, na verdade, não é que elas não são capazes, elas só não descobriram a força delas ainda, como eu não tinha descoberto a minha, etc. e tal. Então, na verdade, você começar a praticar isso vai ser dolorido, né? Mas você vai descobrir, olha, a autoestima, quando você é casado, quando você tem namorado, ou não importa, muda a sua energia toda. Se você estiver em casa, você vai ver como você muda a rotina da casa. Todo mundo passa a te olhar com outros olhos. Sabe por quê? Porque você muda o seu comportamento. Parece que só a maneira que você emana energia, que você anda assim, sabe? Porque você se sente tão feliz com qualquer coisinha que você faça de diferente, porque você anda assim como se fosse a rainha da Inglaterra. E isso muda tudo. Aí todo mundo começa a te olhar diferente, você começa a ficar leve, aí você começa a falar, tagarelar e isso e aquilo. Então, isso é muito importante, muito importante. Eu gosto de assumir o controle, eu sou controladora. Então, e eu gosto mesmo. Então, na minha casa, tem muitas mulheres que falam, mas eu tenho dificuldade na minha casa de assumir controles, né? Porque às vezes ou a mulher tem dificuldade porque o marido não compartilha, não permite. O seguinte,
Eu não sei como é que funciona, mas aqui em casa eu fui assumindo. Eu fui assumindo. Eu queria assumir, eu queria ser a dona do controle, tipo, familiar, assim, eu digo, do lar. Eu tô falando do lar, né? Uhum. E o Arthur fala que eu sou esperta. Que eu falo que ele manda, mas na verdade quem manda sou eu. É mais ou menos, não é isso, né? Não tem quem manda. Eu acho que é uma parceria, mas como eu te falei, cada um desenvolve um papel e o casal junto vai descobrir cada um qual é o seu papel dentro daquele relacionamento. Eu acho que isso que é o grande barato. E cada um respeitar o papel do outro é o mais importante ainda, sabe? Uhum. Agora, você ter um homem que te elogia, gente, isso é essencial. Mulheres de peruca que estão aí. Fica a dica para a pirocada que tá aí. Olha, eu vou te falar o seguinte: isso faz uma mulher completamente diferente. Porque por mais que a gente se sinta, eu tenho uma autoestima elevadíssima. Mas nos momentos que o Arthur fala, você é linda, ou isso ou aquilo, isso me eleva ainda a décima potência. Eu me sinto assim ainda mais the best, entendeu? Porque o seu homem tá falando coisas para você. Isso é essencial. Então, o homem, ele precisa dizer para a mulher, tipo, valorizar aquilo que está do seu lado com carinho. O que eu aprendi também ao longo da minha jornada, começa a praticar. Eu não fazia, comecei a praticar o te amo para o Arthur várias vezes ao dia, te amo para os meus filhos. Hoje se tornou corriqueiro, mas esse te amo muda a relação. Porque você começa carinho para lá, carinho para cá, e com isso vai tendo mais carinho, o seu marido vai te dando mais carinho, você vai dando mais, vai abrindo as coisas no relacionamento. Isso ajuda muito e com os filhos também. Então, isso é importante, porque tem muita gente, por exemplo, meus pais mesmo não falavam te amo. Nunca. O mais antigo tinha mais dificuldade ainda, né? Exato. E aí, se a gente não ouve, cabe a nós também começar a praticar e daqui a pouco, até a gente tem esse caso, por exemplo, na família do Robson, né? O pai dele nunca, a vida inteira, falou um te amo, né? E o Robson, um tempo atrás, começou a falar no final de uma mensagem, no final de uma ligação, né? E ele, por problemas de saúde, enfim, teve uma nova vida, né, que ele recomeçou e ele começou a partir dele, assim, falar para mim, falar para o Robson, para os filhos, então isso é muito bonito, né? E não importa a idade. Quando você Não. decidir começar, vai refletir em todo mundo, né? Muda todo o ambiente familiar, né, de amizades, é muito. Muda. Tem que fazer declaração de amor mesmo, escrever no WhatsApp o que se aquela pessoa significa do nada, não é data nenhuma, do nada. Essas coisas fazem diferença. Essas coisas fazem diferença. Entendeu? Certeza. E que engraçado, ontem à noite a gente conversando, né, e pensando, quanto tempo será que vai levar a live, né? Eu acho que até uns 40 minutos a gente já falou tudo. Nós estamos com 52 minutos. E aí, não teria assunto para muito, muito tempo. Nossa. A live ela termina em 1 hora, Caraca. o Instagram nos derruba. Então, com certeza, a gente vai conseguir marcar aí muitos encontros para a gente falar mais e mais. Tem muita coisa bacana para a gente compartilhar com as pessoas. Mas eu creio que toda essa abordagem que você fez sobre relacionamento, ela reflete em todas as áreas. Então, todos os assuntos que a gente gostaria de falar vai refletir isso tudo que você falou, né? Partindo da autoestima, partindo do bom relacionamento, né? Com as pessoas que você convive, seja família, marido, filho, pais, né? Isso tudo vai refletir em como você vai se posicionar lá fora, né? Nos negócios, nas empresas, como funcionária, né? Como um colega de trabalho. Então, é maravilhoso todo esse conteúdo, essa naturalidade com que você passa, né, pra gente tudo isso, né? E a gente sabe que é tudo verdadeiro. Se você tá falando tudo isso, né, É a minha vida. É a tua vida real, né? E a gente ficava pensando, meu Deus, será que é assim mesmo? E porque a gente já conviveu com vocês tantas vezes, né? E a gente vê que é assim, e é bom a gente poder compartilhar, porque às vezes as pessoas acham que é muito difícil. E na verdade, às vezes é um detalhezinho, o se amar, o se cuidar,
tá? O olhar para si que vai refletir e vai transformar que tudo seja leve, né? E às vezes dentro do nosso negócio a gente vê muito, né, pessoas se boicotando, esperando pelo outro, criticando o outro, o parceiro, né? E é achar o seu espaço, como tu falou ontem, né? A gente precisa achar o nosso espaço no mundo. Cada um tem a sua característica, cada um tem as suas metas, os seus sonhos, e é importante saber e respeitar, né? O respeito é a base também de tudo, né? Junto com todo o resto, né? Então, muito, muito proveitoso. Se quiser, nós temos 5 minutinhos ainda antes de cair. E a minha mãe mandando mensagem ali, ó. Andréia, obrigada por dividir conosco. Um Teu beijo. Ô, Beijo, Gabi, mãe. um beijo, mãe da Gabi. Eu acho que o mais importante é a gente ser a gente mesmo. E não ter medo, meninas. Não ter medo é enfrentar. Porque depois o que a gente ganha é sensacional. Você se sentir maravilhosa, você se sentir incrível, você se sentir capaz, isso não tem preço. E isso muda a nossa vida mesmo. Uma mulher capaz, ninguém segura. Coitado dos nossos homens. E essa é você mesmo, e vamos para cima. E é isso. E todo resultado precisa de um sacrifício, precisa, E né, é de diário. dedicação. Diário, Gabi. Diário. Não acha que você vai fazer um sacrifício agora e você vai parar depois. Isso serve para tudo, como eu falei, para o negócio, para a vida, para o casamento. Tudo que você quiser manter, você precisa diariamente continuar conquistando. Você já sabe como conquistou, mas precisa manter. E eu não quero perder. Tudo que eu tenho, eu não quero perder. Então, eu continuo mantendo. Tem um preço? Tem. Mas a sensação é tão maravilhosa que é isso que eu quero. Então, você tem que decidir. Vai. A gente não falou dos filhos, que era muito importante que você queria falar. Mas não deixem de fazer nada que vocês queiram pelos filhos de vocês antes que caia. Porque no passado eu tive que deixar meus filhos com a minha mãe por muito tempo, por mais de um mês, e eu me sentia culpada. E você vai ver que quando seus filhos crescem, eles não se lembram de quando ficaram com mãe, com tia, com avó, com empregada, mas eles se lembram quando são grandes daquilo que você pode dar ou não para eles. Se você pode proporcionar um sonho para eles, aí eles vão se lembrar e vão te cobrar. E eles também vão te julgar. O que você conquistou na sua vida, o que você é. Então é muito mais importante agora você lutar por você, porque seu filho está com uma avó ou está com alguém em segurança, isso não significa nada. Você está lutando pelo futuro dele. Para quando ele for grande, por ele, você poder dar o sonho que ele quer. Entendeu? Então, não deixem vocês mães e não se sintam culpadas. Já passei por isso. Você poder proporcionar para o filho o que ele quer quando ele ficar grande, isso é o que você pode fazer. É verdade. É verdade. E o maior legado que você deixa, né, é o que você se tornou como inspiração. Né? Ele chegar na fase adulta e dizer, a minha mãe é pi, né? Quando você vê um filho seu falando, mãe, mas você é muito boa. Ai, meu Deus do céu, não tem nada melhor do que isso nessa vida. Sabe? Então, aí, gratificante. Aí você vê que tudo vale a pena. Porque aí você pergunta, filho, você não lembra quando a mamãe estava construindo tal coisa que você ficava com a sua avó? Não. Então, sabe, você não pode deixar de querer se tornar quem você almeja. Então, se torne a mulher que você quer se tornar, entendeu? Não deixe de ser o que você quer ser por nada desse mundo. Nada, nada, Gabi. É verdade. Grande mensagem para a gente estar finalizando, né? Obrigada. Eu amei participar da live. Eu estava com medo. Eu não sou uma mulher de internet, eu sou assim da era das cavernas. Falei para Gabi. Falei, Gabi, não vou saber entrar nisso. Pelo amor de Deus, me ajuda. Mas eu amei. Muito obrigada pelo convite. Meninas todas, vocês são mulheres incríveis, incríveis. Nós temos um time de meninas assim abençoadas, mulheres fortes, capazes. E muito obrigada pelo convite. Uma mulherada que está se descobrindo cada vez mais, né, o seu potencial e o quanto a gente puder contribuir na vida delas, isso é maravilhoso, né? Então, assim como tu também contribui demais na minha, então só tenho que te agradecer, Andréia. Obrigada por ter participado, pelos papos de ontem, que foi um mini seminário.
Que todas tenham o privilégio, né, de quem é que não te conhece, poder um dia te conhecer, estar perto de ti, porque é uma energia maravilhosa, né? E além de tudo isso, é poder, né, saber que você realmente se preocupa com as pessoas, você faz por amor, né? Você cuida das pessoas como se fosse um monte de filha e filho, né? Então, tem 7 segundos, deixa eu ver o que o Robson botou aqui.